Olá, pessoal. Demorei um pouquinho aqui para aparecer com algumas situações domésticas, mas o que eu quero falar para vocês é o seguinte, é falar a respeito de uma experiência que eu tive. E essa experiência tem a ver com frequência e vibração. Muito bem, eu tomo conta da minha mãe e da minha irmã. Ambas são doentes. E isso é de domingo a domingo. Num desses domingos, eu fui passear no calçadão, estava num estresse terrível e falei, bom, eu preciso movimentar a minha energia e tal para que eu não atrapalhe a, a saúde da minha mãe, a saúde da minha irmã. Desci e tal, fui caminhar. E aí o que acontece? Quando eu estou chegando no calçadão, na Avenida Atlântica, indo para o posto 6, eu comecei a me sentir tão mal, parecia que eu tinha uma bola de ferro amarrada no meu pé. Eu comecei a sentir falta de ar, eu comecei vários pensamentos que não tinham a ver comigo, com a minha situação invadindo a minha cabeça. E aí eu comecei a pensar, gente, parece que eu tô ficando pior do que quando eu vim andar, o que será que está acontecendo? Era um dia bonito, de sol, o calçadão estava cheio, mas eu estava passando por isso, eram umas 4:30 da tarde. Eu falei, gente, não é possível, eu vim melhorar para a minha vibração, para ir para casa, né, deixar a casa num ambiente legal. Resultado, aí comecei a orar, pedir, né, porque eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Me deu um insight e eu elevei meu pensamento à colônia Nosso Lar. Eu não sei se vocês conhecem a colônia Nosso Lar. A colônia Nosso Lar é uma colônia que foi descrita por Chico Xavier, né? Foi psicografada, e é o seguinte, quando a gente chega no final da vida, que a gente passa para o outro lado, quando a gente toma consciência que está numa situação horrível do outro lado, que a gente começa a pedir por socorro para que seja tirado dali, os enfermeiros da colônia Nosso Lar vêm e retiram as pessoas. E eles só fazem isso com o livre-arbítrio de cada um, quando cada um decide que quer sair dali. Na verdade, as pessoas nem sabem, às vezes, que passaram para o outro lado e continuam vivenciando a vida material no lado astral. Até que uma hora fica tão pesado do outro lado que é pedido socorro. Muito bem, em alguns livros espirituais, alguns escritores médiuns desenharam a colônia Nosso Lar e foi aí que eu elevei o meu pensamento à colônia Nosso Lar, tentando respirar nesse ambiente de paz, de saúde, de bem-estar, de beleza. Tentei começar a respirar, puxar para mim esse ambiente da colônia Nosso Lar. É só uma informação, alguns dizem, eu não posso afirmar, que o lugar, entre aspas, físico da colônia Nosso Lar é em Cruz, na constelação que tem aqui na Via Láctea. Então, quando essa constelação em Cruz está na Via Láctea, ali seria a colônia Nosso Lar. Pois bem, então eu comecei a orar, pedir e tal, e ver esse insight, aí comecei a respirar. E aí eu aos poucos, gente, eu fui melhorando, eu fui caminhando sem peso. Eu estava com um peso tão grande, eu não conseguia mover a perna. Olha que coisa estranha, eu não conseguia caminhar. Eu cheguei em frente ao Hotel Hilton pensando o seguinte, gente, eu vou voltar daqui, eu não vou dar conta de chegar no posto 6. E aí, aos poucos, foi que eu consegui caminhar, os movimentos começaram a vir, mas assim, sempre puxando o ar, né? Sempre elevando a frequência, me colocando dentro da colônia Nosso Lar. Assim eu consegui andar, chegar até o posto 6, subir o calçadão, ver o mar, ficar por ali e voltar novamente. Então, o que eu quero dizer é o seguinte,
Deixa eu só terminar essa parte. Eu voltei nessa mesma situação de respirando, respirando e cheguei a uma conclusão. Quando a gente passa por situações assim, pesadas, que a gente não consegue se movimentar, ou então parece que a gente é engolido pelo pensamento dos outros, porque os pensamentos que passavam pela minha cabeça eram absurdos. Eu não sabia nem de quem era. De repente eu me via discutindo com A, com B, com C, de repente eu via falando de, sabe, umas coisas assim inacreditáveis. Então, o que realmente aconteceu? A minha energia, que já não devia estar boa, né? A minha vibração, a minha frequência, que não devia estar boa, captou de uma maneira enorme os pensamentos das pessoas, a raiva das pessoas, a indignação das pessoas. Então, você vê aquela quantidade de gente andando no calçadão, cada um com sua questão, e beleza. Só que a gente não pode se unir às energias de um modo geral, para que a gente tenha, inclusive, sanidade para chegar em casa e não começar a discutir, brigar, xingar, porque a gente foi tomado por uma energia que acoplou na aura da gente. Então, a gente tem que ter muito cuidado sobre isso, para que a gente não atropele as pessoas que moram conosco, né? E então é sobre isso que eu quero falar, sobre essa experiência de frequência. Agora, tem uma outra coisa que eu queria dizer para vocês. Tem uma escala de frequências Hawking que fala, por exemplo, abaixo de 200, nós estamos numa frequência ruim, frequência de medo, frequência de raiva, frequência de briga, e nós temos que elevar essa frequência. Nós temos que subir para 300, 400, 500 e subindo aos poucos essa frequência. Aí você me pergunta, como eu vou fazer isso? Em primeiro lugar, aquietando a mente e respirando. Respirando e tentando elevar o seu pensamento para o sol, para flores, para pássaros, sabe? Para o mar. Você não precisa elevar a sua frequência ou o seu pensamento para a colônia Nosso Lar, mas você pode, de uma forma ou de outra, elevar o seu pensamento para um santo que você goste, para a natureza, para o sol, para as estrelas, para a Via Láctea, você vai se sentir mais leve. Quanto mais leve você fica, mais a sua frequência está alta. Então, isso eu queria passar essa experiência para vocês, porque se vocês chegarem num local, se vamos dizer que vocês já não querem ir num local, aí o amigo insiste, o parente insiste e você vai. Vamos dizer que você vá para um local que é de parente, né? Casa de um parente, comemorando um aniversário, ou então uma reunião, e ali por algum motivo você começa a não estar bem, começa a ficar irritada, alguém fala uma coisa para você, você já se ofende. O que acontece? A sua frequência está baixa. Então tente respirar, tente elevar a sua frequência para você poder, vamos dizer assim, estar com os seus. Que uma coisa, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu observo, a minha mãe tem 91 anos e a minha irmã tem 68 anos. Ambas são, uma tem demência e a outra é esquizofrênica. Onde eu quero chegar? Eu sou a última pessoa viva da família delas, né? Porque a minha mãe é a minha ancestral, será a minha ancestral. É claro, eu tenho os meus filhos que são meus descendentes. Daqui a pouco eu serei ancestral dos meus filhos. Mas o que eu quero dizer é que a minha mãe, de uma forma ou de outra, mesmo com 91 anos, ela ainda tem amigos. Ninguém entra em contato. Nenhum amigo próximo, nenhum amigo que ela conversava até pouco tempo. Enfim, por quê? Porque a gente precisa, quando está em reunião ou quando está com outras pessoas, a gente precisa ter, vamos dizer assim, paciência com as pessoas. Uma das maneiras de ter paciência é estar com a frequência lá em cima, é tentando ser agradável. Então, por exemplo, minha mãe mora há 2 anos comigo, né? Ela tem uma demência vascular, não é de Alzheimer. Então, ela não é uma pessoa agressiva, a memória dela não está ruim, mas está ruim para ela se locomover. Então, veja bem, ela não recebe um telefonema, ela não tem ninguém
Ninguém, nenhum amigo. Não é porque ela tem 91 anos que a única pessoa viva dos amigos dela. Não, não é. Por isso eu falo com vocês a respeito de parentes. Parentes são pessoas que mais tarde nós vamos sentir falta. Quando nós ficarmos sozinhos num lugar, nós vamos sentir falta. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, gente. A gente tem que estar com uma frequência elevada, uma frequência para poder ouvir, uma frequência para poder ter paciência. Porque se também a gente não tiver paciência, nem dos nossos a gente consegue cuidar, gente. Porque assim, não é fácil você cuidar de pessoas que têm doença de demência e esquizofrênico, não é fácil. Né? Cada família tem uma história. Então, eu acho que depois do que eu estou passando com a minha mãe, nesse sentido de perceber o que está acontecendo com ela e de perceber o que aconteceu comigo, o estresse, né, do curador, no caso, no curador, tendo em vista, não que eu tenha feito alguma cura para minha mãe, mas de acompanhar a minha mãe, entendeu? Do acompanhante, daquele que fica do lado, né? O estresse, quando você está com estresse que você não consegue movimentar isso, procure, em primeiro lugar, aumentar sua frequência para que você esteja bem ao lado dos seus amigos, ao lado dos seus familiares, dos seus filhos, netos, sobrinhos, ao lado, enfim, de professores. E era sobre isso que eu queria trazer para vocês. Eu espero ter sido útil esse papo. Agradeço a presença e o ouvido e a paciência de vocês. E num próximo vídeo trarei mais novidades. Gratidão, fiquem com Deus. Que Deus abençoe todos nós.